Aqui tá todo mundo vendo aqui a minha tela, né? Então, vocês poderiam dar um joinha ou qualquer coisa aí, se tá vendo. Quem não tá vendo, por favor, mandar uma mensagem aqui ou, ou manda um áudio, qualquer coisa assim. Mas, enfim, primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês compartilhando, conhecimento e aprendendo um pouco mais com vocês também, né? Então, muito obrigado, né, por disponibilizar uma fatia importante do tempo de vocês aí, principalmente numa sexta-feira, ali, final de sexta-feira. Tá todo mundo querendo fazer o sextou ali. E a gente está aqui falando sobre segurança, né? Sobre segurança da informação, que é algo importante. E se vocês estão aqui, vocês são pessoas, né, que têm essa preocupação, que tem um negócio que envolve dados, então vocês estão aqui buscando esse conhecimento, né? Então, hoje é o segundo encontro aqui, né, da nossa série de encontros aqui, né, em parceria com o Impact Hub. Então, a partir de hoje a gente vai ter encontros, né, onde a gente vai ter sempre, né, entregáveis práticos, né, para que vocês coloquem o conhecimento adquirido no encontro dentro do seu negócio, né, e aí no próximo encontro é, tragam dúvidas e tragam né, os questionamentos que tiverem para que a gente consiga ir evoluindo, né? Então, o encontro de hoje, né, ele vai ser bem bacana, né? É o começo de tudo, né? Quando você chega numa startup, chega numa empresa e a empresa não tem nada. Quando você chega numa startup ou numa empresa e a empresa não tem nada de segurança da informação, não tem um framework, não tem um guia, hoje a gente começa a dar o primeiro passo, né? Que é o que a gente sempre faz, né? Com as empresas que nos contratam aqui para elevar ou melhorar a postura de segurança delas, né? Então, é, esse encontro de hoje ele é focado, né, em um dos pilares do framework que eu falei no encontro passado, mas eu vou dar um resumo aqui para quem não conseguiu participar do encontro passado. E é isso. Então, assim, ó, esse, eu sou o Júlio, né, para quem não me conhece, eu sou hacker, né, e CEO no Laboratório Hacker, né? Então eu costumo dizer que eu estou CEO, mas CEO não é uma coisa que eu gosto de ser, na real. Eu prefiro ser hacker, né? Então eu prefiro guardar o meu tempo ali, usar o meu tempo hackeando coisas e pessoas, né? Isso é o que é a minha paixão, isso é o que eu gosto de fazer. Estou nessa área há 18 anos, então tenho muita história para compartilhar com vocês, muito conteúdo, muita coisa boa para compartilhar, né? E tem a minha empresa que é a Laboratório Hacker, né? Onde, em parceria com o Impact Hub, né, nós decidimos promover esse encontro, né, que a gente está chamando de SaltSec, né? E aí eu vou explicar novamente, acho que vou ter que explicar isso em quase todos os encontros, né? Por que desse nome, né? Por que que sal e segurança, né? Assim, eu sou um entusiasta da gastronomia, né? Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de comer. Então, o sal, né, na gastronomia, né? Ele é um elemento que ele realça o sabor das coisas, né? Mas se não for bem utilizado, né? Se for você colocar sal demais, você perde a comida. Se você colocar sal de menos, a comida fica sem sabor, né? Fica com sabor um pouco menos atenuado. E o mesmo a gente pode trazer para a cibersegurança, né? Então, se você tem o seu negócio e você implementa muitos controles de segurança da informação, seu negócio pode ficar engessado, você pode perder a usabilidade e às vezes até o manejo operacional do seu negócio, né? Então, segurança da informação é sempre sobre equilíbrio, né? É sempre você equilibrar, né, a usabilidade e a operação do meu negócio com segurança, né? Então, daí surgiu esse nome SaltSec, né? Em parceria com o Impact Hub, né? Vocês estão fazendo parte da primeira turma, né? De pessoas que serão formadas. No final dos encontros, vocês vão receber um certificado e estarão aptos a, a ocupar a cadeira, né? Que no nosso meio de segurança da informação a gente chama de Security Champion, né? São aquelas pessoas que têm um interesse, né? Que colocam um chapeuzinho ali de segurança da informação e começam a dar a devida atenção a um assunto, né? Que é um assunto bem sério e muito crítico hoje em dia, né? Então, o Pacta Hub topou essa parceria e a partir de agora vamos
fechar mais e mais encontros. Então, fecha uma turma e começa outra, fecha uma turma e começa outra, e assim vai ser a dinâmica. Né, o Impacta Hub, para quem não conhece, o Impacta Hub, né, é um hub global de empreendedores, né, e inovação. Né, hoje conta com mais de 1.800 membros ativos. Né. O propósito aqui do Impacta Hub é ajudar as pessoas empreendedoras a se conectar e fazer negócio. Né. Então, como qualquer outro hub de empresas ou startups no mundo, né, o objetivo de todo mundo que está aqui é se conectar e fazer grandes negócios ou negócios pequenos, né, fazer negócios todo jeito. Então, assim, ó, na Laboratório Hacker, nós acreditamos que, nós não só acreditamos, né, mas é o nosso slogan, né? Segurança da informação é um habilitador de negócios hoje em dia, né? Segurança da informação, se for bem implementada, por mais básica que seja, mas se você tiver algo, ele, esse pouco que você tem, esse básico que você tem, pode ser o diferencial que vai fazer, né, um parceiro, né, um cliente grande, optar por escolher a sua empresa e não uma outra empresa, né? Nós aqui na Laboratório Hacker já vimos, né, casos como esse, né? Isso acontece sempre com os nossos clientes, né? A gente ajuda os clientes a implementar os controles de segurança, né? E alguns desses clientes reportam que, cara, eu estava fechando um negócio e o cliente, né, e o meu lead ali falou que o que pesou na contratação do meu negócio foi os controles de segurança da informação que nós passamos para eles, e isso foi o fator decisivo lá na tomada de decisão do nosso cliente. Né? Então, quando a gente recebe esse tipo de feedback, a gente fica muito feliz, né, porque está alinhado, né, com a nossa, o nosso slogan, né, com a nossa missão aqui no Laboratório Hacker, que é converter segurança da informação, né, em negócio. Né? Não só segurança da informação por segurança da informação, para ser o cara chato ali que coloca defeito em tudo em relação à segurança, não. A gente tenta equilibrar as coisas e tenta trazer o melhor da segurança da informação para que isso se torne um habilitador de negócio. Né? Então, o que a gente oferece aqui na Laboratório Hacker? Né? A gente tem treinamentos, a gente faz cursos práticos e faz simulações de ataque, né, para preparar e deixar as empresas um pouco mais preparadas em relação à cibersegurança, né, ou apenas, né, conseguir ter essa consciência, né, do problema. Né, quando você tem a consciência do problema, você começa a tomar alguma ação. Nós realizamos pen testes, né, que são os famosos testes de intrusão. Então a gente faz teste de intrusão em aplicativos móveis, teste de intrusão em sites, em ferramentas que rodam na web e em infraestrutura de cloud computing, né, de computação em nuvem. Né. Então, nesses testes a gente tenta invadir, né, tenta descobrir uma forma, né, não convencional de utilizar a aplicação, serviço ou infraestrutura, né, e após os testes a gente monta um relatório e ajuda os nossos clientes e parceiros a mitigar, né, como que ele vai resolver aquelas vulnerabilidades. Nós temos um produto que faz segurança de API, né? API, para quem não sabe o que é API, é se você tem um aplicativo, esse aplicativo se comunica com um sistema na internet e geralmente isso é feito através de uma API. Né? Então, nós temos um produto aqui onde a gente consegue fazer testes de segurança para APIs em questões de dias, não meses, né, como é feito por aí. E outro serviço que é bastante popular é o serviço de Virtual CISO. Né? CISO é um acrônimo em inglês para Chief Information Security Officer, que nada mais é do que você ter uma pessoa, né, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, que vai tocar tudo que for relacionado ao tema de segurança da informação. Né? Então, hoje em dia, muitas empresas não têm, muitas vezes, o recurso ali de bancar uma pessoa full-time, né? Então a gente oferece essa possibilidade, né, de ter um time dedicado para cuidar desses assuntos para a sua empresa, só que dentro da nossa empresa aqui. Né? Então, a partir do momento que esse serviço é contratado, a gente passa, né, a assumir tudo que tange, né, a segurança da informação do seu negócio. Aqui um pouco de jabá, para dar um pouco de contexto a vocês também sobre quem nós somos, né, nós não estamos aqui aleatoriamente. E aí, o que nós trazemos aqui no SaltSec, né, para quem não participou do primeiro encontro, né? Nós vamos ensinar vocês, né, e nós vamos guiar vocês a implementar um framework de segurança dentro do negócio de vocês. E esse framework é o NIST. O NIST, ele é um framework de segurança que é reconhecido globalmente. Ele é desenvolvido
pelo NIST, né, que é algo assim, fazendo uma analogia aqui com algo semelhante no Brasil, é como se fosse o Inmetro lá nos Estados Unidos. Só que o Inmetro de lá também, né, estabelece normas, né, e regras para cibersegurança, né? Então, é um framework muito robusto, né? É um framework muito aceito, né? Quando você informa para um parceiro ou para um stakeholder, enfim, para qualquer pessoa que você está negociando, que você implementa os controles do NIST no seu negócio, eles já veem isso com bons olhos, porque o NIST é um framework muito maduro, né, e muito bem aceito, porque é do setor de compliance. É gratuito, né? A gente não precisa pagar nem para ensinar, nem para vocês utilizarem ele, né? Diferente de outras certificações e frameworks como o ISO 27000, PCI, RIPA e por aí vai, que você tem que pagar para utilizar o framework, para ser auditado e para ter a certificação. O NIST, né, desde que você comprove que você implementa os controles do NIST no seu negócio, ele é gratuito e você pode, inclusive, utilizar o selo, né, de alinhamento com o framework NIST no seu site, né, para informar para os seus potenciais clientes que você se preocupa, sim, com segurança da informação. Então, nós nos baseamos nesse framework, né, para ajudar vocês a melhorar, né, ou elevar a postura de segurança do negócio de vocês, né? Então, não é nada que nós criamos aqui na nossa cabeça, é algo muito bem estabelecido, reconhecido, e que vocês podem se aprofundar, né, após os encontros, que tem muito mais conteúdo sobre o NIST, né, na internet, no site do próprio NIST, e a gente vai estar sempre compartilhando, né, coisas sobre o NIST, né, e o nosso contexto aqui no Brasil, né? O que a gente pega do NIST pode implementar aqui, por exemplo, em relação à LGPD, né? Então, esse é o framework que vocês vão aprender e vão implementar dentro do negócio de vocês para governar ali a segurança da informação. E aí, quais são os pilares do NIST, né? O NIST ele tem 5 pilares: identificar, proteger, detectar e responder e recuperar, né? Então, a gente vai passar por cada pilar desses em nossos encontros, né? E o objetivo de cada encontro é trazer entregáveis práticos para vocês, né? Coisas que vocês consigam exercitar dentro do negócio de vocês, né? Então, hoje, né, nós vamos focar no primeiro pilar, né? Na semana passada eu falei muito sobre o NIST, né? Expliquei, né? Entrei um pouco no detalhe do que é cada pilar desse do NIST, mas hoje, né, nós temos o foco, né, no NIST, né? Hoje, desculpa, no pilar identificar, né? A partir de hoje, a gente começa, de fato, a implementar o NIST dentro das nossas organizações, ou aprender sobre ela. Então, como eu já falei, né, hoje a gente começa, né, falando aqui do primeiro pilar do NIST, que é identificar, né? Então, ó, eu não consigo defender aquilo que, que eu não conheço, né? Se eu não conheço, logo eu não vou conseguir defender. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, quando você inicia um trabalho de cibersegurança, né, de segurança da informação para um negócio, e agora? O que eu preciso, o que eu tenho que defender? Como que eu faço isso? Né? Então, para a gente defender, né, a gente precisa identificar, né? Não se pode proteger o que não se conhece. E assim, fazendo uma analogia, né, com coisas assim da vida real, fora do mundo de cibersegurança, né? Seria como tentar fazer um seguro de uma casa sem saber, por exemplo, o que tem dentro dela, onde que fica a casa, né? Quais são os riscos do bairro, quanto vale cada item e etc. Então, assim, a gente precisa montar, né, a fundação do que a gente tem e do que a gente precisa defender, né? E priorizar isso para daí começar a implementar os controles, né? Então, hoje, né, hoje a gente vai dar o primeiro passo nesse sentido de identificação. E assim, para falar sobre um case, né, que apenas esse pilar nos ajudou a resolver para um cliente. Nós tínhamos um cliente que era uma health tech, né, uma empresa, uma startup, né, do ramo de saúde, né, que eles estavam para fazer negócio com um banco,
né? Eles iam vender, ofertar alguma coisa para um banco. Startup pequena, né? Apenas, acho que 12 funcionários na época, agora deve ter bem mais, mas na época tinha 12 funcionários. Era um cliente crítico, muito crítico, né? E grande, né? Ia representar um pedaço, né, substancial ali do faturamento. E o que que acontece quando você vai fazer negócio com gente grande, né? Eles te mandam um questionário de avaliação de terceiros, né? Quando você está no mundo digital, para verificar quão maduro você está em relação à segurança da informação. E essa startup também não tinha nada, assim, né? Como várias outras que chegam até nós aqui. Então, assim, ó, quando a gente começou o trabalho, né, a primeira coisa é ser transparente com um parceiro, né? Falar, olha, a gente não tem, né, obviamente nós somos uma pequena empresa, a gente não tem muitos controles de segurança, mas a gente já está começando o trabalho, né? E só em ter, né, esse mapeamento, né, esse inventário, né, e uma matriz de risco do que a gente tinha que defender, isso já foi o suficiente para eles fecharem um piloto com esse banco, né? O banco viu que, putz, eles estão realmente, de fato, né, começando a implementar, né, um framework de cibersegurança, que era o NIST. A gente informou para o banco que era tudo que a gente ia fazer era baseado no NIST. Eles fecharam um piloto, né? Enquanto o piloto rodou, a gente começou a implementar, né, os outros pilares do NIST, e isso aí representou um negócio que, na época, para essa startup, ficou ali na casa dos 12 milhões. Né? Então, sim, ó, não precisaram pagar rios de dinheiro para implementar um framework de cibersegurança dentro do negócio. E uma simples ação, o básico, né, identificar, já foi o suficiente para destravar um piloto, né, que estava travado, estava parado ali. Ó. Eles não sabiam o que fazer, né, eles não sabiam sequer como responder aos questionamentos que o banco tinha enviado. Então, a gente ajudou, fez esse trabalho primeiro de identificação, conversou com um parceiro, explicou que estávamos começando um trabalho nesse sentido. Isso já foi o suficiente para fazer a assinatura do contrato do piloto. O piloto foi feito com sucesso. Enquanto o piloto estava sendo executado, a gente implementou todos os outros controles, né, dos outros pilares, e o negócio foi fechado. Né? Então, sucesso. Então, o que eu quero falar com isso, né, com esse case? Né? Eu quero dar para vocês, né, uma dimensão do quão é importante, né, vocês estarem preparados, né, para esse tipo de oportunidade, né, para esse tipo de situação. Né? As empresas, várias empresas, né, que chegam até nós aqui, elas chegam com esse mesmo problema. Não tem nada de segurança, está com o negócio parado, porque o compliance lá do cliente, né, geralmente um cliente grande, um cliente enterprise, está bloqueando, né, e sim, eles têm razão, né, em fazer isso, porque enviaram uma planilha de avaliação de fornecedores e a gente não sabe o que fazer, não sabe como responder, a gente não sabe o que significa cada controle ali. A gente ajuda e a partir de agora vocês terão conhecimento para fazer o básico, né? Terão conhecimento para ter toda a fundação que pode fazer com que vocês fechem grandes negócios ou negócios maiores. Então, assim, ó, como eu falei aqui, né, o primeiro passo é identificar, né? A gente tem que entender o que a gente tem de ativo, né? A gente tem que entender quais são os ativos críticos, né? Os riscos que a gente está correndo, porque sem isso não tem como a gente saber o que tem para proteger e como proteger, né? Então, identificar é importantíssimo, né? Esse é o primeiro passo. E assim, ó, quais são os componentes, né, que existem, né, no processo de identificação? Primeiro, a gente tem que ter uma gestão de ativo, né? E eu vou explicar para vocês, assim, eu acho que eu falei na aula 1 ali, mas eu vou sempre reforçar, né? A gente vai sempre utilizar esse termo ativo, né? Esse termo é muito utilizado nesse meio de compliance, de cibersegurança, e em outros também. Mas geralmente ativo quando a gente fala de ativo assim, para uma pessoa que não está acostumada, né? Uma pessoa que não é do meio, ele tende a pensar que é algo relacionado ao financeiro, né? E né? Não deixa de ser. Mas nesse caso aqui, quando a gente fala de ativo, a gente está falando de algo, de um objeto, ou de um conhecimento, seja abstrato ou não, que faz parte do seu negócio e que você usa para operacionalizar.
né, que faz parte da operação do seu negócio. Então, isso pode ser um documento, um endereço de e-mail, um site, um computador, um smartphone, uma câmera, enfim, qualquer coisa que seja importante, né, pessoas, qualquer coisa que seja importante, né, para a operação do seu negócio é considerado um ativo, quando a gente fala de cibersegurança. Então, a gente tem que fazer uma gestão de ativos para entender o que a gente tem, né? Então, fazendo isso, né, a gente já começa a ter um norte, né? Depois a gente tem que entender o contexto do nosso negócio, né? Onde que a gente está, né? Em que setor nós estamos inseridos, né? Como que a gente opera nesse setor? Obviamente todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que está aqui tem um negócio, sabe muito bem o que faz, mas isso nos ajuda a medir, né, um potencial impacto, inclusive até a medir, a tentar, né, calcular uma possível sanção, né, por um órgão regulamentador, né, seja ele qual for. No Brasil a gente tem a ANPD, mas se você está inserido, por exemplo, no mercado de seguros, você tem a SUSEP. Se você está no mercado bancário, você tem o Banco Central, e esses caras regulam, né, dentre outras coisas, a cibersegurança também, né? Então, eles podem, né, enfim, emitir uma sanção contra vocês caso vocês sejam vítimas de um incidente. Governança, né? Governança é um componente importantíssimo, né? Porque daí é quem decide o que dentro do negócio, né? Por menor que seja o negócio, né? Assim, meu negócio é pequeno, aquela startup que eu falei aqui, na época tinha, não lembro assim de certo, não tenho certeza, mas era entre 8 e 15 colaboradores, e eles não tinham uma estrutura organizacional bem definida, né? E isso também é parte do processo de inventariar o que temos, né? Então, quem decide o que dentro do meu negócio, né? Se é um eu negócio, né? Só eu decido tudo, então simplifica muitas coisas. Mas se você já tem 3, 4, 5 funcionários ali, é bom estabelecer uma governança, né? Para que todo mundo, para que fique claro para todo mundo, né? Em caso de um incidente, né? Quais que são as responsabilidades de quem, né? Então, isso também é um componente interessante desse pilar de identificação. Avaliação de risco, né? Então, quando a gente está fazendo avaliação de risco, a gente sempre tem que pensar o que pode dar errado, né? Pô, eu estou fazendo avaliação de risco da compra de, sei lá, um carro. Tá? O que pode dar errado nessa compra, né? De uma casa, o que pode dar errado? Então, a gente, quando tem o inventário, né, quando a gente já tem os componentes ali, quando a gente já tem a gestão de ativo, a gente tem que fazer um processo de avaliação de riscos nesses ativos, né, que será, inclusive, um dos entregáveis de hoje para vocês. Né? Eu vou entregar para vocês aqui, vou ensinar para vocês a fazer uma avaliação de riscos básica, né, para que vocês consigam levar isso para o negócio e fazer uma avaliação de risco para que a gente, no próximo encontro, comece, né, a guiá-los a como proteger esses ativos baseado nos riscos que vocês encontraram dentro do negócio de vocês. Né? Então, estratégia de gestão de risco, né, como que a gente vai lidar com cada coisa, né? Putz, na minha avaliação de riscos, eu identifiquei que o meu Google Drive, né, estou dando um exemplo de um ativo que a maioria das pessoas utilizam aqui, mas poderia ser um driver do Office. Nós identificamos que o Google Drive é o nosso ativo de maior risco. Né? A gente tem dados de cliente, dados de negócio, contratos, enfim, dados financeiros, etc. Lá onde está o nosso maior risco. Tá, qual que é a minha estratégia de gestão de risco? Né? O que acontece em caso de um incidente? O que acontece caso um funcionário, pode ser um insider, né, ou uma pessoa de fora, um terceiro, consiga acessar esse drive? Né? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente responde para isso? Né? Como que a gente faz a gestão desse risco? Né? E cadeia de suprimentos? Né? São outro entregável que vocês vão receber, né, hoje, no final desse encontro, eu vou mandar para o e-mail de todo mundo, que é fazer a gestão da cadeia de suprimentos. Né? Se você pesquisar na internet rapidamente, atualmente, quais são os riscos mais elevados em relação à cibersegurança no mundo?
No top 3 vai ter lá cadeia de suprimentos, que nosso mundo de cibersegurança, não é nosso mundo, né, mas infelizmente são utilizados muitos termos em inglês, inclusive aqui no Brasil. Então é supply chain. Então assim, ó, você hoje em dia dificilmente está fazendo negócio sozinho, né? Assim, você tem toda uma estrutura para operacionalizar o seu negócio, por menor que ele seja. Você usa um SaaS para fazer seu CRM, você usa um PaaS ali, uma Amazon da vida para fazer o hosting dos seus serviços, você usa o Google para ter e-mail, para ter compartilhamento de documento e colaboração inteligente, né, entre seus colaboradores e os documentos que vocês manipulam. Então, todos esses atores, né, eles fazem parte da cadeia de suprimento de vocês. Então, vocês também têm que ter isso mapeado. Porque imagina o seguinte cenário: eu estou utilizando o Google Workspace, né, aqui no meu negócio, para fazer a gestão de documentos, né, compartilhamento de documentos com meus colaboradores e alguns clientes, alguns clientes e e-mail. E é descoberta uma vulnerabilidade no Google em que qualquer pessoa consegue acessar qualquer arquivo. Estou dando um exemplo, tá? Isso hipoteticamente falando aqui. Qualquer pessoa consegue acessar os documentos que estão lá no Google, né? Um terceiro sem qualquer tipo de controle de segurança. Você tem que estar ciente disso, assim, você tem que saber que, olha só, é improvável que isso aconteça no Google, né? O Google tem vários controles de segurança, apesar de já ter sido hackeado algumas vezes. Inclusive tem um documentário no YouTube muito bom, que o próprio Google criou falando sobre os ataques que eles já receberam, inclusive um gigantesco. Parou o Google por 3 dias e tá lá, eles explicam como é que foi, é muito bom, muito bacana de ver esse documentário. Então você vai ter que mapear também quem são, né, os componentes, né, da sua cadeia de suprimento. Se esse cara cair, se esse cara for atacado, qual que é o impacto disso para o meu negócio? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que responder? Né? Voltando aqui nos pilares ali do NIST, o penúltimo pilar é responder. Ou seja, aconteceu um incidente, como que eu vou responder a esse incidente? Né? E esse como a gente começa a definir, né, no momento em que a gente identifica, e depois, né, no próximo encontro, a gente vai falar sobre como proteger, né, quais são os controles básicos que a gente consegue colocar ali, e isso vai nos ajudar a ter um nível de segurança mais elevado. Mas assim, ó, aconteceu um incidente na minha cadeia de suprimentos, seja qual for, como que eu respondo? Né? Eu estou tranquilo no sentido de que, olha, se acontecer um incidente no Google, nada, o impacto vai ser para mim pequeno, porque eu tenho backup, eu ativei a criptografia, né, lá no Google para todos os documentos, eu coloco senha em documentos importantes e em pastas importantes. Então, isso tudo, né, faz parte, né, da sua gestão de ativos e de como que você gerencia a segurança da informação do teu negócio. Então, esses componentes da identificação, né, eles são um arcabouço, né, isso aí é o que vai nos guiar e deve guiar, né, qualquer negócio quando a gente começa a implementar um programa de segurança da informação para o negócio. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou eu posso continuar falando aqui? Ninguém tem pergunta. Beleza. Eu seguir. Então, assim, ó, como que eu faço a gestão desses ativos para uma startup? Eu coloquei startup aqui, né, porque está mais dentro do meu contexto assim, de inserção de negócio, mas a gente pode falar como que a gente faz gestão de ativos para pequenas empresas. Né? Startup tem que ser uma pequena empresa, né? Não precisa ser startup, apesar de algumas empresas grandes se chamarem de startup, né? Startup geralmente é uma coisa muito enxuta, pequena e que funciona de uma forma muito ágil. Então a gente tem categorias de ativos, né? Como eu falei lá, lembra lá? Ativos, o que é um ativo?
Então, a gente tem servidores, computadores, smartphones e qualquer coisa que você utilize, né, qualquer aparato que você utilize para fazer a operação do seu negócio girar. A gente tem as pessoas, a gente tem um conhecimento que essas pessoas têm e as habilidades críticas que essas pessoas têm. Então, isso é um ativo que a gente precisa defender também, né? Então, assim, ó, imagina num cenário, né, em que você é uma empresa de, de consultoria em macroeconomia. Isso aqui eu estou falando hipoteticamente, tá? Então, você dentro do seu time tem um economista ali que dá consultoria, né, para órgãos do Estado ou até para nações, né? O cara vai lá, conversa com o Banco Central do Brasil, Banco Central da Argentina, Banco Central do Chile, enfim, Banco Central de qualquer país. E ele é um consultor do seu negócio, logo ele é um ativo e ele tem muito conhecimento, muitas habilidades. Então você tem que pensar, né, em como eu protejo esse cara, né? Óbvio, né, é um cenário muito extremo que eu coloquei aqui, mas para mostrar para vocês que assim, pessoas também são ativos que vocês devem proteger, né? Então, numa empresa, se você tem um prédio, né, você tem que proteger as pessoas, desculpa, que trabalham naquele prédio. Não, põe segurança, põe câmera, né, corrimão na escada, extintor de incêndio, e por aí vai. Então, isso também faz parte dos seus ativos. Dados, códigos, bases de clientes, documentos financeiros, documentos de RH, né, fotos de documentos. Então, isso são ativos também, né? Sistemas, ferramentas que vocês utilizam e tudo mais que não se encaixar nessa categoria aqui, mas que sirva, né, para a operação do seu negócio, né, seja de forma abstrata ou não, é um ativo e você tem que fazer uma avaliação de risco desse ativo para saber, né, onde priorizar os controles de segurança, né? Então, assim, quase todo mundo, imagino que está aqui, tem essas quatro categorias de ativo para o seu negócio se tornar operacional, né? Então, eu já ouvi coisas do tipo, não, mas eu não tenho base de dados no meu negócio. Tá, tu não tem base de dados no teu negócio? Me diz uma coisa, como que tu entra em contato com os teus clientes? Não, eu tenho uma planilha do Excel que tem os contatos dos meus clientes. Tá, isso é dado. Isso aí é um dado teu. Isso é um dado e é um dado importante. O teu negócio é ligar para os clientes e oferecer coisas e tu usa essa planilha, né, para apoiar a operação do teu negócio, isso é um ativo. E, por sinal, um ativo muito importante se o contexto for esse, né? Então, a gente tem que pensar assim, ó, é algo que vai impactar no meu negócio caso um incidente aconteça, né, caso um vazamento de dados aconteça, enfim, caso qualquer coisa relacionada à segurança da informação desse dado aconteça, é um ativo, seja ele qual for. Pode ser uma câmera no teu escritório. Se alguém acessar aquela câmera e tiver acesso às conversas que você tem no escritório, você está ferrado, né? Você pode deixar vazar coisas que geralmente não seriam expostas publicamente, né? Então, é um ativo, tem que estar documentado e tem que existir uma avaliação de risco sobre esse ativo. Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui um dos entregáveis e vou tentar passar para vocês, né, como que a gente faz isso da forma mais básica, porém eficiente. E o exercício aqui é o seguinte, né, não precisa fazer agora, no final aqui desse encontro de hoje, eu vou mandar para vocês, né, essa planilha, né, de Excel que tem, né, um inventário básico ali, mais uma planilha de risco. E a ideia é que vocês façam esse mapeamento no negócio de vocês, né, para que daqui a 15 dias, né, no nosso próximo encontro, né, vocês já tenham isso montado, porque o próximo encontro é sobre como proteger esses ativos. E assim, para proteger, eu vou ter que saber o que eu tenho que priorizar, né? Então, qual que é o controle? Como
como que eu vou fazer minha política de segurança da informação para proteger aquele ativo específico, né? E muitas vezes acontece uma surpresa, né, quando as pessoas começam a fazer isso, né? Porque elas não sabiam que tinha um ativo assim que poderia causar tanto impacto no negócio delas. Já sabiam, mas não tinham isso documentado, né? Muita gente sabe, pô, eu sei que se tal sistema parar, eu estou ferrado. Meu negócio não anda. Eu paro de ganhar dinheiro, eu paro de produzir e eu estou ferrado. Mas não tem isso documentado, né? E não sabe o que fazer caso isso aconteça. Aquele negócio parou. Ah, e agora, o que é que eu faço? Como que eu respondo a isso? Qual que é o meu plano de continuidade de negócios em relação a esse sistema que é tão crítico para mim? Ou a esses dados, enfim, a qualquer outro tipo de ativo. Eu vou compartilhar com vocês a planilha e mostrar para vocês como que a gente ajuda, né, alguns clientes a fazer isso. Então, aqui é o seguinte, isso é uma análise de risco muito simplificada, tá? Existem análises de risco bem complexas, principalmente você trabalha no mundo de seguro, análise de risco lá é quase uma ciência, né? Então, aqui é algo mais básico, porém, é o básico que resolve. É o básico que, no mundo de segurança da informação, se você mostra isso para um auditor ou para um compliance de um parceiro, ele vai ver com muitos bons olhos, dependendo, claro, do tamanho do seu negócio, né? Se você é uma startup, né, tem poucos recursos, e mesmo assim você se preocupa em fazer esse tipo de trabalho, né, a pessoa do outro lado vai dizer, se esse cara tiver mais recurso, ele vai investir ainda mais em cibersegurança, vai investir ainda mais em segurança da informação, o que me deixa tranquilo em fazer negócio com ele, né? Então, é algo que a gente já viu acontecer, eu vejo isso acontecer sempre aqui, né? Eu tenho vários exemplos aqui que eu poderia compartilhar com vocês de clientes que nós ajudamos a fazer esse tipo de trabalho, e começou exatamente assim, eram clientes pequenos, né, naquele momento, e hoje são clientes dali de médio porte, ali, faturamento na casa dos 20 milhões de reais por ano. Mas começaram assim, né? Básico, entendendo, e aí foram evoluindo, melhorando, chega num ponto que você acaba precisando de um sistema um pouco mais robusto para fazer essa avaliação essa análise de risco, precisa de uma pessoa, né, com mais conhecimento no assunto para fazer isso, mas se você chegar nesse ponto, é um problema bom para ter, né? É um problema excelente para ter, isso é sinal que seu negócio está evoluindo, está fluindo e você está crescendo. Então, o que a gente tem aqui nessa planilha? A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas, né, que são as colunas mais importantes. Eu deixei um exemplo aqui, que é o seguinte, né, eu estou considerando um ativo, é um site, né, é o site da minha empresa. Né. Então, qual que é o nível de criticidade desse cara? O que eu devo considerar, né, para responder a essa pergunta aqui? Ó? Eu deixei aqui, não sei se foi a melhor forma, mas está aqui. Algumas perguntas que podem te ajudar a te guiar na elaboração na, na elaboração desse inventário aqui, né, nesse mapeamento de ativos. Então, ó, se esse sistema, né, parar de funcionar hoje, o que acontece, né, no meu negócio? Quais são os dados? Se vazados, causariam maior dano? Né, se os dados que tem nesse site aqui forem vazados, se tem algum dado nesse site, forem vazados, qual que é o dano? Né? O que vai acontecer comigo? Ah, eu não sei o que vai acontecer. Tem que conversar com alguém do jurídico, né? Alguém que te dê um suporte jurídico para te explicar qual que é uma possível sanção em relação no Brasil à LGPD que pode acontecer com o teu negócio caso um vazamento de dados nesse ativo ocorra. Quais pessoas, né, têm conhecimento que é crítico dentro do meu negócio, né? Voltando lá para aquela questão das pessoas que a gente tem que proteger, né? E assim, eu não estou falando tem que proteger a pessoa, né? O estado físico da pessoa, o bem-estar físico da pessoa, mas, cara, se é alguém que tem muito conhecimento, que tem um dado muito crítico ali no computador dele, o computador é outro ativo, cara, é nesse computador que eu vou investir nos melhores controles de segurança que os recursos me permitem nesse momento. Né? Então,
é importante sim, né, ter isso mapeado. Quais são os fornecedores que são únicos e essenciais para o meu negócio, né? Claro que você pode se fazer mais perguntas em relação aos seus ativos, mas isso aqui eu coloquei como guia, né, para que vocês consigam ter o básico, né, para ajudar vocês a responder essas perguntas aqui. Então, se perguntando isso aqui, né, se questionando sobre isso aqui, você consegue entender, né, o nível de criticidade. E assim, ó, isso não é um trabalho de uma fotografia, né? Isso é um trabalho contínuo, isso é um filme. Né? Você não faz essa planilha aqui e tá pronto, de boas, agora eu tenho a minha gestão de ativos aqui. Não. Isso é algo que tem que estar sendo revisitado, né? Isso é algo que tem que estar sendo atualizado, de preferência, a cada 3 meses. Ah, não tenho tempo, atolado de coisas aqui, não consigo tá olhando isso, tem uma pessoa dedicada nisso. Cara, se comprometa a olhar isso, né, um intervalo de tempo de pelo menos 6 meses, né, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Você ter isso mapeado, assim, parece coisa de filme e tal, mas quando você tem isso escrito em algum lugar e você escuta uma notícia de vazamento de dados na Adobe, aí tu, putz, todos os meus documentos que eu envio para os meus clientes assinar aquele serviço de assinatura online, eu utilizo o serviço da Adobe, que eles têm um, por sinal, muito bom. Tu já fica, nossa, qual que é o impacto disso para o meu negócio? Tu já cria mais interesse, tu já vai tentar entender qual que foi o incidente, como foi o que vazou, tu já fica mais antenado. Então tu começa, de certa forma, a ter isso de uma forma mais natural no teu negócio, né? E isso aqui, esse tipo de inventário, ele tem que ser transparente, né, para as pessoas importantes do teu negócio. Todo mundo que é importante para o teu negócio, né, que ocupa posições de decisão, né, posições estratégicas no teu negócio, eles precisam ter acesso a essa planilha aqui, até para ajudar também a atualizar e etc. Né? Então, respondendo essas perguntas guias aqui, né, se perguntando sobre isso, você consegue entender qual que é o nível de criticidade. Então, a gente tem três: baixo, médio e alto. Baixo não tem impacto nenhum para o meu negócio. Médio, talvez tenha algum impacto, tenha alguma coisa crítica lá, tenha algum dado crítico nesse site. Alto putz, eu preciso dar atenção máxima para isso aqui, porque o impacto pode ser devastador para o meu negócio. Se perdido ou comprometido, qual que é o impacto? E aqui é um texto mesmo, cara. E pode escrever do jeito que quiser aqui. Se o nível de criticidade é alto, qual que é o impacto? Cara, o impacto todos os meus clientes vão me processar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já atendi um caso de uma clínica de cirurgia plástica lá em São Paulo, há uns anos atrás, em que o celular da atendente lá, não atendente, né, da secretária do cirurgião plástico famoso, a gente identificou nesse processo de avaliação, nesse processo de mapeamento de ativos, nós identificamos, né, que o celular dela o celular pessoal dela, tá? Era um dos ativos de maior criticidade no negócio. Por quê? Cara, tinha dados sensíveis demais até. Como ela era secretária, ela faz a ponte entre paciente e cirurgião plástico. Então ela recebia foto das pessoas sem roupa, do antes e depois da cirurgia, e tudo isso no celular dela, no celular pessoal. Então, quando a gente fez esse mapeamento de ativo, né, entendeu o negócio, né, entendeu como o negócio dele era operacionado, cara, ali a gente já, esse celular dela aí, a gente tem que melhorar e muito a segurança desse celular, da sua secretária, porque lá é onde tem os dados mais sensíveis e que podem trazer um impacto gigantesco para o teu negócio, porque imagina um incidente em que alguém compromete o celular dessa pessoa, tem acesso a essas fotos das pacientes com e sem roupa, né, antes e depois, e isso vaza na internet, de certa forma.
Se o cara não tem seguro de responsabilidade civil, ele está ferrado. Vai ter um monte de processo eu não sei dizer bem os processos que ele vai receber, mas acabou que fugiu da minha cabeça aqui. Na época eu estava com isso tão fresco. Mas ele vai receber alguns processos e não vai ser barato. Então, se ele não tem um seguro de responsabilidade civil, está ferrado. Que foi algo que ele também não tinha na época, por incrível que pareça, e quando ele viu esse mapeamento de ativos, né, uma das coisas que a gente apontou para ele foi, olha, tu precisa de um seguro de responsabilidade civil, né, porque tu tem dados muito críticos. E aí ele relutou ainda, né, para ter isso, mas enfim, acabou que teve. Então eu trouxe essa história aqui para exemplificar para vocês, né, o que é o impacto, o que o impacto pode causar, né, num determinado ativo. Probabilidade de um incidente, né? Eu vou usar esse exemplo da secretária porque é um exemplo tangível, digamos assim. No caso dela, pô, era muito provável, né? Então a gente tem aqui 4 tipos: muito provável, muito improvável, improvável, possível e muito provável. A gente classificou dela como muito provável. Por quê? Segurança zero na rede da casa dela, preocupação com cibersegurança zero, né? Em relação a não clicar em link, etc. Controles de segurança, né, dela, zero. Então, cara, era muito provável, né, que a probabilidade de um incidente acontecer, que um incidente ocorresse no negócio dela, no celular dela. Então, muito provável nesse caso dela. Nesse caso aqui eu coloquei muito improvável, mas é só para exemplificar aqui para vocês. No meu caso aqui, né, é um site bobo ali, é um site institucional, né, se alguém hackear, o impacto é zero, né, nenhum, menor, porque eu não tenho nenhum dado sensível ali nesse meu cenário aqui que eu coloquei de exemplo. Mas no caso dela, o impacto era severo, né? Então a gente tem impacto insignificante, menor, significante não precisa responder, menor, tem algum impacto ali, nesse caso aqui do site. Meu site ia ficar fora do ar 2, 3 dias, talvez eu perdesse algum negócio por isso, ou teria que pagar para uma pessoa, caso eu não tenha uma pessoa que mantenha o meu site, resolver isso para mim, então teria um impacto financeiro no meu negócio. Moderado, já tem que ter mais cuidado, alto, severo, isso é o que a gente tem aqui. E aqui a gente tem essa coluna, né, coluna G, que é onde está o risco, de fato, né? E assim, ó, aqui alguém falou ali. Júlio, eu tenho uma dúvida. Quando você tem mais de um ativo para controle da empresa, como pode diferenciar a importância entre eles? E se chega à conclusão de que um é mais importante que o outro, como manter o mesmo nível de segurança nos dois, tendo que dar prioridade ao mais importante? Assim, ó, quando tu encontra, Carlos, um cenário como esse, tu tem que, assim, ó, eles nunca vão ter um nível de criticidade igual, assim, eu nunca vi, né, mas eles têm níveis parecidos de criticidade. Mas você tem que analisar o impacto para a operação. Eu tenho 2 serviços aqui que os 2 são importantes para o meu negócio. Você tentar trazer uma analogia aqui para um mundo mais simples, assim. Eu tenho um restaurante, né? Então, no meu restaurante, eu tenho o meu sistema PDV, né? E o meu restaurante bomba, o restaurante mais popular da cidade. No horário de pico, eu sofro um ataque, né? Meu sistema cai, meu PDV cai ali, né? A pessoa que trabalha no caixa não vai ter como cobrar dos clientes, né? Então, o que seria, né, um controle de segurança nesse cenário? Né? Ter um backup, uma maquininha extra ali, já resolveria, né? Mas eu tenho 2 sistemas que são cruciais para o meu negócio, né? E eles, se acontecer um incidente ali, e eu estou ferrado, tanto em um contra o outro. Você vai ter que ter o mesmo nível de segurança para os dois. O mesmo. O investimento que você faz para um, você tem que fazer para o outro. Mas assim, ó, geralmente, né, quando você faz o mapeamento, né, e para se questionar, né, no impacto real, caso um ativo desse seja comprometido, você acaba descobrindo
que, olha, talvez não é tão crítico assim como eu pensava, né? Não é, o impacto não é tão alto assim como eu pensava que seria. Porque quando você começa a fazer esse tipo de exercício, de mapear os ativos, você começa a pensar sobre eles e traz essa perspectiva de que você nunca teve antes, né? De caso isso aqui for comprometido, né? O que que acontece? Né? De fato, assim, tu começa a pensar, né, e a ponderar sobre isso e tu acaba muitas vezes descobrindo que, olha, não é tão crítico assim como eu pensava, né? O impacto não é tão grande. Logo, o outro vai ter um nível de criticidade maior. Então, tem dois que, pô, são. Eu nunca vi esse cenário, mas tem dois que são igualmente críticos. Você vai ter que investir igualmente nos dois. Você vai ter que colocar os níveis de, não os mesmos controles de segurança, mas o nível de controle de segurança vai ter que ser o mesmo para os dois. Se o impacto é alto para os dois, você vai ter que ter segurança igual para os dois. Mas assim, ó, eu tenho certeza é uma coisa perigosa. Mas assim, ó, nesses 18 anos aí, 10 eu faço esse tipo de trabalho de mapeamento de ativo e a gente acaba que às vezes chega nesse cenário assim de coisas que são semelhantes, assim que parecem ter um impacto, mas quando a gente se aprofunda e começa a discutir um pouco mais sobre aquele ativo em particular, a gente acaba descobrindo que, olha, é crítico, né, mas ele não é, por exemplo, o impacto não é severo. É alto, mas não é severo. Severo é ruim, severo é horrível. É multa, é cadeia, é o que for. São as piores sanções possíveis. Não, alto pode dar um problema ali, mas é algo que a gente consegue é, controlar, está dentro do controle. Moderado também. Então, assim, eu não sei se respondi a tua pergunta, Carlos, mas se eu não respondi, pergunta de novo aí que a gente continua aqui a discussão. A ideia é essa mesmo aqui, tá? A ideia é isso aqui mesmo. Outra dúvida seria sobre a criticidade. Qual a diferença entre os níveis, por exemplo? Qual a diferença entre uma criticidade alta e média, por exemplo? Quais os critérios que tu usa para determinar um nível? O impacto, né? Qual que é o caso do impacto? Né? Essa pergunta daqui que responde isso aqui. Ó. Se for comprometido, qual que é o impacto? Putz, se eu responder isso aqui, né? Se eu conseguir responder sobre o impacto desse negócio aqui, eu consigo inferir o nível de criticidade para o meu negócio. Se é baixo, se é alto, se é médio. Então, assim, ó, essa coluna daqui vai te guiar para a criticidade. Assim, ó, tu vai responder, o que acontece geralmente? Eu passo essa planilha para os clientes, daí ele passa para alguém lá no negócio dele e o cara vai. Tarará, tarará, tarará. Aí responde. Aí ele, assim, não tem a experiência, né, que nós temos aqui, ele vai lá e dá os níveis de criticidade que ele escolheu no primeiro dia. No segundo dia, a gente começa a conversar sobre essa coluna aqui, né, qual que é o impacto, e aí a gente vai se aprofundando, né, por isso que eu falei que não é uma foto, né, é um filme. A gente vai se aprofundando aqui no impacto, né, do que pode acontecer para o negócio, do ponto de vista financeiro, jurídico, operacional. Daí o cara vai, opa, isso aqui, a criticidade desse ativo aqui é alta. Ou não, ou às vezes a gente chega e, cara, e não existe. Eu geralmente separo os níveis mais críticos, né? Eu deixo de ganhar dinheiro, cara, perfeito, perfeito, isso aí. Assim, ó, eu deixo, é uma pergunta que não está aqui, mas poderia facilmente estar aqui, inclusive vou até colocar, eu deixo de ganhar dinheiro, opa. Essa é uma pergunta importantíssima, né? Deixo de ganhar dinheiro se esse negócio comprometido, cara, o caminho é esse. Assim, ó. No final do dia, a gente tem que faturar. Se não está faturando, o impacto é gigantesco para todo mundo. A produção vai lá para baixo e aí o bicho pega. Então, assim, o risco aqui, né, é uma equação simples, assim, é a fórmula de risco mais simples que existe, né?
probabilidade vezes impacto, né? Então, essas probabilidades têm um peso ali de 1 a 5, né? Muito improvável 1, muito provável 5, e o impacto também, né? Insignificante 1 e severo 5. Então é simples, assim, ó. Tem análise de risco bem mais complexa, tem umas coisas que... Eu tenho um livro lá em casa sobre análise de risco que parece o Vademecum, não sei se vocês conhecem o Vademecum, mas para quem é do mundo jurídico aí, eu já tive a oportunidade de conversar com alguém do mundo jurídico. O Vademecum é um livro deste tamanho, assim, gigantesco, que tem todas as leis. E é um livro que tem a espessura igual ao do Vademecum e é só sobre avaliação de risco. E no mundo de cibersegurança, tá? Não entra nem em outras histórias, em outras esferas, como seguro. Eu sei que é um mundo que a avaliação de risco é uma ciência. Exatamente. As abordagens servem para revisitar os processos dos nossos negócios, né? Essa é a ideia, né? É trazer a conscientização para vocês sobre a segurança da informação que vocês têm no negócio de vocês. Se eu conseguir fazer isso, eu já estou muito feliz. Então, assim, ó, voltando ali para a planilha, né? Risco, probabilidade vezes impacto. Quando você responder essa planilha aqui, quando você finalizar essa planilha, né, você vai ter todos os riscos aqui elencados, né? Você vai ter menor vai ficar verdinho, um risco moderado ali vai ficar amarelo e um risco alto vai ficar vermelho. Então é nesses vermelhos que a gente tem que destinar a atenção, né? É nesse cara, sim, a planilha vai ser disponibilizada. Depois daqui eu vou mandar por e-mail para todo mundo, bem certinho, a planilha e um outro questionário também que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, quando vocês fazem esse tipo de exercício, né, vocês vão ver que, pô, muitas vezes você, pô, eu até já faço isso, mas eu não tenho isso documentado, né? Eu não sei onde é que isso está. Realmente eu não sei qual que é o impacto, eu nunca parei para pensar, né? Eu sei que se o sistema do banco cair, eu vou ter um impacto, tá? Mas qual que é o impacto? Qual que é o impacto para os meus clientes, né? O que eu deixo de fazer? Como o, não lembro aqui se foi o Carlos, bem colocou ali o Carlos, eu deixo de ganhar dinheiro, né, se esse negócio parar, o que acontece? Então, essas ponderações, quando a gente faz esse mapeamento de ativos, a gente começa a ponderar sobre isso e começa a ver uma transformação no negócio de vocês em relação à maturidade de segurança da informação, né? Então, esse vai ser o grande exercício para o próximo encontro, né? Assim, vocês não precisam me mostrar, né? Vocês não precisam trazer a planilha para mim. Se quiser trazer e colaborar e compartilhar, ótimo, sensacional, até para a gente define ali um tempo, 15 minutos, 20 minutos, não sei, e discute sobre a sua planilha. Se não quiser discutir publicamente, cara, me chama, né? Isso aqui também é um dos objetivos aqui. Pô, eu não quero falar sobre os meus ativos com todo mundo que está aqui, né? Por questões óbvias, por questão de segurança do meu negócio. Júlio, tu pode me dar uma mão aqui, tu pode revisar minha planilha junto, cara, a gente marca uma hora e a gente pode conversar assim sobre isso, tá? Sem problema nenhum. Eu tô à disposição de vocês para que a gente tire essas dúvidas, né, nesses 15 dias que antecedem o próximo encontro, né? Então, assim, ó, vocês vão receber essa planilha, daí eu vou voltar aqui para os slides, para a gente seguir aqui, né? Então, eu falei ali do mapeamento de ativos, né? Beleza, tem os mapeamentos de ativos do meu negócio, tá funcionando ali, né? Já comecei. Estou feliz, já tenho um pouco mais de controle do meu negócio, né? Nós, seres humanos, gostamos dessa coisa de ter controle sobre as coisas, né? Então, você já fica um pouco mais aliviado de saber o que tem, né? Então, tentem elencar tudo ali, ó. De coisas, né? De coisas, objetos, até objetos abstratos, né? Tangíveis e não tangíveis, vamos botar assim. Software que vocês utilizam, computadores, pessoas, sistemas, enfim, o que utilizam para operacionalizar o seu negócio, tentem inventariar ali, né? E aí, assim, pô, tem ali o meu inventário, tá bonitinho, estou feliz com o meu inventário, e agora? Né? O que eu devo fazer em relação a isso?
O que tem? Quem decide o quê? Como que a gente opera, em caso de quê? Então aí entra um outro elemento, que é o elemento da governança dos ativos. Então, geralmente, né, o CEO ou o dono da empresa ali, né, a pessoa que detém o maior capital da empresa, né, as maiores ações da empresa, é que tem que tomar a decisão final sobre o risco, né? Você vai mostrar, tá ali na planilha. Por mais básico que tenha sido feito, tá ali. Você vai mostrar para ele, pô, tá aqui, ó. Esses são os nossos riscos, os ativos que têm mais risco, né? A decisão sobre o risco é sua, é do gestor do negócio, né? Outra coisa que a gente costuma falar muito no mundo da cibersegurança é que segurança da informação é sobre apetite de risco. Pô, se meu apetite de risco é alto, eu posso ignorar, né? Eu vou pegar ali, uh, o Guilherme fez a avaliação e identificou que pô, a gente tem 6 ativos que têm maior risco. Tá bom, eu vou cuidar só de 2. Eu decidi isso como CEO do negócio. Tudo bem, o apetite de risco é seu. Se acontecer um problema, você foi notificado, né? Você sabia daquele risco. E como que a gente garante isso? Com governança, de que ele vai saber, né? Então, cara, tem alguém que responde pelo TI do meu negócio? Ah, o meu sobrinho é o cara do TI do meu negócio, cara. Ele é quem vai fazer a implementação técnica dos controles que a gente vai começar a ver no próximo encontro, que é a parte de proteção, né? Então, esse cara é o responsável pela implementação técnica dos meus controles. E quem que é responsável pela execução diária? Todo mundo. Todo mundo é responsável pela execução e pela governança da segurança da informação do negócio de vocês. No próximo encontro, né, a gente já tem tudo mapeado, a gente vai falar sobre políticas, né, políticas de segurança da informação. Política de segurança da informação é onde a gente começa a colocar os principais controles de segurança do nosso negócio. E isso é uma responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo tem que conhecer a política de segurança da informação, ela tem que ser revisada, ela tem que ser melhorada, ela tem que acompanhar os riscos, ela tem que acompanhar as ameaças, ela tem que estar sempre muito bem guardada e ao mesmo tempo tem que ser exposta para todo mundo da empresa, né, de forma que ninguém, né, vai poder dizer que eu não sabia que não podia compartilhar tal documento de tal diretório com terceiros. Não, vai estar lá na política de segurança da informação. E o que guia a criação dessa política de segurança da informação? Os riscos. Quais são os maiores riscos que você tem no seu negócio? É a base de tudo para se criar uma política de segurança da informação. Então, governança é isso. O CEO ou dono da empresa é o que toma as decisões finais, ali pela decisão do risco. Gerente de TI, ou CTO, ou líder técnico, ou, sei lá, empresa terceirizada, faz a implementação técnica de algum controle. Caso haja necessidade de comprar alguma ferramenta, ou de implementar alguma ferramenta gratuita, ou de fazer alguma configuração no serviço que vocês já utilizam, ou de verificar se o serviço tem determinado controle de segurança da informação, esse cara é o cara que tem que ir atrás. E todo mundo é responsável pela segurança da informação do negócio. E tá, e como é que eu faço isso da forma mais simples? Né? Existe uma outra matriz RACI, ou RACI, ou RACE, RACI, enfim, chama do que quiser, que eu gosto de utilizar ela porque ela é simples, né? Todo mundo consegue entender rapidamente, assim, não precisa fazer uma pós-graduação para poder entender isso aqui, e é muito eficiente, né? Nos casos que eu atuei, né, nas empresas que a gente atende, é algo que funciona muito bem. Então, é sobre definição de papel. Quem faz o quê, né? Quem governa, né? Como que é a governança desse negócio inteiro. Então, o RACE é um acrônimo ali para responsável, né? Aprovador, consultado e informado. Né? Então, eu monto uma matriz, eu vou mostrar para vocês, está naquela mesma planilha lá, onde ali eu tenho tudo isso claro, e isso tem que estar acessível para todo mundo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu voltar lá na planilha. Aqui, ó, tem duas planilhas aqui. Tem a planilha do inventário, né, o mapeamento dos ativos, e aqui a gente tem a matriz de raça. Então, como que isso aqui funciona? Aqui eu tenho a tarefa, aqui eu tenho o responsável, né,
Isso aqui pode ter vários setores ou vários papéis. Então, aqui, ó, a título de exemplo. E assim, ó, vocês vão receber essa planilha e vocês podem alterar, né, para o contexto de vocês e adicionar as colunas que façam sentido. Então, isso aqui é como está o exemplo. Então, aqui, ó, implementar política de segurança da informação. A pessoa que é responsável pela segurança do meu negócio, né? O CISO, VCISO. CISO significa Chief Information Security Officer, né? O chefe de segurança do teu negócio. Qual que é a atuação dele nessa atividade aqui? Nessa atividade aqui, ele é o cara que aprova. Ele é o A, o RACI. Ele é o A, ele é o aprovador. Quem que é o responsável? É o cara da TI, né? Ele é o cara que executa essa tarefa. Quem que tem que ser consultado quando a gente implementar a nossa política de segurança da informação? Ou seus usuários finais, dependendo, aqui é um exemplo, tá? Ou os colaboradores, né? Assim, ó, uma política, seja ela qual for, mas uma boa política, ela é uma política que ela é amplamente discutida, né? Ela não é imposta. Ela é discutida e você tenta levar ela para dentro do seu contexto de negócio. Então, os consultados aqui são os colaboradores, né? Você fiz ali a minha primeira versão da política, tá ali básica, bonitinha, tá funcionando, eu acho que atende para esse momento. Política é uma outra coisa que tem que estar sendo atualizada o tempo todo e revisitada, né? Então, o ideal é a cada 3 meses, porra, não tenho tempo, a cada 6 meses, mas nunca deixa passar de um ano, porque, assim, ó, se você for passar por uma auditoria, o auditor, ele não vai pedir a tua política para ler, ele não vai ler, assim, ele simplesmente está cagando para a tua política ali que tem escrito. Ele vai te pedir um print da primeira página e do e do e das versões ali, né? Quando foi a última vez que atualizou, quem aprovou e etc. Aí tu tá pensando, é muito fácil enganar o auditor, né? Eu vou mandar um print ali do meu negócio e deu, vai funcionar. Tá, ele não vai ler no primeiro momento. Mas se o negócio progredir, né, para algo maior, aí ele vai vir aqui na sua empresa e vai dizer, tá, agora eu quero ler a tua política. E aí, se tu mentiu ali nessa etapa, se tu mandou uma foto falsa ali, vai dar ruim. Vai ficar bem feio. E eu já vi isso acontecer. E é realmente uma situação bem constrangedora. Nesse caso aqui, a diretoria é o I, né? A diretoria é informada sobre a política de segurança da informação, até porque eles vão ter que assinar, né, uma eventual política de segurança da informação, né? E eles têm que fazer parte do processo também. Então, é assim que funciona uma matriz raça, né? Eu tenho a atividade, eu tenho os atores, né? Qual que é o papel, né? E responsabilidade de cada ator, né? Para aquela atividade específica. E quando eu implemento isso, assim, quando eu tenho isso visível, né? Eu começo a ter um pouco de governança, né? É, é impressionante assim, quando a gente ajuda, né? Empresas a implementar isso, assim, como eles se sentem. E eles falam pra gente, assim, seu feedback de cliente, pô, eu fiquei muito aliviado em agora saber que tem alguém que é responsável pela a revisão do mapeamento de ativo, né? É uma pessoa que pegou para si aquela responsabilidade, aquele papel e vai tocar isso para mim. Então, é, os feedbacks que a gente tem assim é isso. Pô, agora eu tenho visibilidade, né? Agora eu tenho visibilidade do que tem para fazer em relação à segurança da informação do meu negócio. E essa matriz raça aqui pode ser, inclusive, utilizada para outras coisas, mas eu gosto dela porque ela é simples, ela se encaixa muito bem no contexto de cibersegurança para empresas, né, de pequeno e até médio porte ali, e vocês tentem utilizar, né, adequem aí para o contexto de vocês, né, as colunas aqui, os papéis, as atividades, né, essas atividades aqui, com o passar do tempo aqui com os encontros que a gente vai tendo aqui, eu vou adicionar umas atividades aqui para a gente, né, essas atividades que estão ali, já são atividades que estão que são relacionadas aos controles aos pilares do NIST, então, peço que vocês façam esse exercício aí também de parar e montar essa matriz de raça aí para poder entender, né, como que está a governança, né, da segurança da informação do meu negócio.
É assim, ó. Nossa, falei pra caramba hoje. Eu falei mais do que na semana passada. A gente tá no final aqui, assim, o encontro de hoje é isso. Os entregáveis de hoje são esses aqui, né? É essa planilha. Tem uma outra planilha, e já esquecendo aqui de compartilhar. É essa aqui, ó. É só achar ela aqui rapidinho, tá? Tá, eu até falei sobre essa planilha no encontro passado, que é essa aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que é uma planilha que eu compartilhei no primeiro encontro, que é o seguinte, né? Isso aqui é uma planilha que a gente utiliza para auditar terceiros, né? Então, ela está bem simplificada, claro, mas é assim, ó. O exercício que eu vou propor nessa planilha é o seguinte: olhem para essa planilha e respondam para o negócio de vocês. Ah, não tenho resposta para isso aqui. Ótimo. Esse é o nosso objetivo aqui. No final dos encontros aqui, que vocês sejam capazes de olhar para essa planilha aqui e responder, né? E ter resposta para isso aqui. Porque é isso aqui que basicamente acontece, né, com empresas quando elas começam a fazer negócio com empresas maiores, né? Elas começam a fazer negócio com gente grande. É esse tipo de questionário que é enviado. Desse mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Às vezes umas mais elaboradas, com macro ali, etc. Mas, cara, é isso aqui, né? Então, para simplificar a vida de todo mundo aqui, a minha, eu botei uns pilares aqui, né? Cada pergunta está relacionada ao seu respectivo pilar. E assim, ó, tente responder, é um exercício bem interessante, porque aqui a gente consegue ver dá uma olhada assim, pô, não consigo responder isso aqui, eu não sei o que é isso aqui. E a gente vai é, é, conseguir responder isso aqui, ó. Por exemplo, foram identificadas as ameaças e vulnerabilidades que podem impactar os ativos mais críticos. Existe uma análise de risco documentada para os serviços fornecidos da nossa empresa. Então, análise de risco é a planilha que eu acabei de compartilhar com vocês. Impacto dos ativos também. Existe uma política formal de classificação e informação baseada em criticidade e acessibilidade. Então, aqui, ó, com esse encontro de hoje, né, mais o exercício do mapeamento de ativo, essa parte de identificação aqui, vocês já serão aptos a responder. Vocês já poderão responder isso aqui. E assim, a nossa ideia, e eu vou ficar muito feliz assim, se no final alguém de vocês quiser, pô, Júlio, eu respondi tudo aqui, né? Fui seguindo tudo certinho ali, que você foi me dizendo, fui tirando dúvida. Agora faz uma auditoria aqui para mim na minha planilha e vamos conversar sobre as minhas respostas. Cara, eu vou ficar muito feliz se eu encontrar uma planilha assim que vai precisar de muito pouca revisão, que está redondinha ali, que está muito boa, porque essa é a minha missão aqui. Isso aqui é o começo, né, de tudo. É uma planilha bem básica, mas essas perguntas aqui eu tirei de outras planilhas, né, que eu já respondi para alguns clientes. E eu tenho certeza, assim, ó, eu faço os dois papéis. Eu tanto ajudo meus clientes a responder isso aqui, quanto avalio respostas de terceiros que foram enviadas para meus clientes. Então, assim, ó, isso aqui eu, eu posso olhar com um olhar de auditor, né, e com um olhar de uma pessoa que está sendo auditada, né, o que é muito bom para vocês, porque eu consigo guiá-los, né, no melhor, até no jeito de responder, né, para que assim, vocês se sintam mais confortáveis em manter esse tipo de trabalho no negócio de vocês. Eu vi que alguém levantou a mão aqui, foi isso? Não. Então, assim, ó, eu vou voltar lá nos meus slides para compartilhar uma última história, que é o seguinte, né? Aí vocês estão vendo três QR Codes, né? Então, primeiro QR Code ali, se quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, pô, ali no LinkedIn, só para falar do negócio, pô, quero falar do negócio contigo, vai no LinkedIn,
Esse segundo QR Code aí é um grupo no WhatsApp, né, que foi criado para que vocês possam enviar dúvidas, né, fazer, enfim, perguntas. A gente vai ficar mandando conteúdo em relação à segurança da informação por lá. Então, seria importante que vocês se conectassem por lá, porque lá é onde a gente vai começar a ativar cada vez mais, né, esse grupo aqui de pessoas que está fazendo parte dessa série de encontros. E se não quer, cara, se não quer participar do WhatsApp, não quer fazer negócio, mas quer trocar uma ideia, quer me conhecer um pouco melhor, o último QR Code ali leva lá para o meu Instagram, conecta lá, vamos trocar uma ideia. Aqui também tem meu e-mail, tem um site do meu negócio. E assim, ó, por hoje é só. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a presença de todos vocês aqui. Para mim, isso aqui é uma coisa muito importante, é um projeto que, tá, que faz valer a pena, né, a minha missão, né, profissional, né, que é ajudar empresas e pessoas a elevar o seu nível de segurança, né, para, enfim, para que tenham uma melhor vida, para que tenham uma melhor qualidade de vida, para que façam negócios, enfim. Então, é isso, né, espero vocês no próximo encontro, né, tentem praticar os exercícios, eu vou mandar as planilhas ali, eu vou mandar os entregáveis de hoje ali com um e-mail e algumas dicas de como vocês devem responder. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado e até daqui a 15 dias. Forte abraço para vocês, um ótimo final de semana. Valeu.